Bom dia, meu nome é Prisca Gustoni, sou professora de literatura italiana e comparada na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou tradutora também. Eu sou de nacionalidade suíça, cresci e me formei também, minha formação básica, superior e universitária também, ela se deu na Suíça. Em função disso, eu tenho desde sempre um convívio muito próximo e familiar com várias línguas, sendo que o italiano é minha língua materna, mas o francês é a minha primeira língua estrangeira, que eu comecei a aprender com 6 anos e tem muitos anos de vida, de vivência também em cidades francófonas da Suíça, onde estudei. E depois veio o alemão, o inglês, o espanhol e, por fim, o português foi o último, né? Foi a última das línguas, mas na verdade é aquela na qual me aprofundei mais nos últimos 20 anos, em função justamente de questões biográficas, porque eu moro no Brasil desde 2003 e consegui um doutorado aqui, depois veio o pós-doutorado e tem toda a minha vivência acadêmica que se realizou no Brasil e dentro da academia brasileira e cuja língua principal do dia a dia é a língua portuguesa, né? Bom, em função dessa convivência, eu diria que quase familiar com uma série de línguas, eu traduzo a partir de várias delas para o português e vice-versa, né? Especificamente, no caso da Atlearn, eu trabalho com o italiano, né? Então, a partir do italiano como língua de partida, né? Para o português e vice-versa, traduzindo do português como língua de partida, chegando no italiano, né? Esse processo, digamos, de mãos duplas, eu venho trabalhando com ele já faz alguns anos, especificamente na poesia. Minha experiência maior, por enquanto, se deu na poesia, em função também do fato que eu sou poeta e é nesse gênero literário que eu tenho mais experiência mesmo de escrita, né? Mas já trabalhei também com tradução de ensaios e também com tradução de ficção, né? Então eu queria explicar só um pouquinho algumas características relacionadas a esses vários gêneros possíveis, né? Sobre os quais se aplica o trabalho de tradução da tradutora e partilhar com vocês um pouco algumas das experiências e das reflexões, no meu caso, que surgiram a partir de trabalhos de tradução anteriores, né? Bom, no caso o gênero ensaístico é um gênero, talvez, na minha perspectiva, talvez o menos complexo em termos de tradução em função do fato de que, em princípio, existe ali um nível de linguagem, digamos, padrão, técnica, né, científica, acadêmica, que tende a ser tende para uma certa padronização da linguagem. Então, nesse sentido, claro, eu trabalho com tradução de ensaio, né, ou científica, e me parece, pela experiência que eu tenho, uma tipologia de tradução, digamos, daquelas que apresentam talvez menos dificuldades ou menos desafios, né? Já no caso da narrativa, eu tenho uma experiência recente, acabo de traduzir para o italiano, para uma editora italiana, um romance da Beatriz Bracher, Antônio, e um romance que eu já conhecia, então que eu já tinha lido anos atrás, e foi muito interessante porque quando eu voltei sobre esse romance com o olhar da tradutora, eu percebi uma quantidade muito grande de desafios e de percalços que eu tive que enfrentar, justamente a partir desse olhar, digamos, diferenciado, de mergulho, né? A tradutora, o tradutor, é um trabalho de mergulho mesmo, de escafandrista, né? Você vai mergulhar até as camadas mais profundas da língua, às vezes puxando reflexões inusitadas ou inesperadas, né? Dou esse exemplo porque o livro brevemente é estruturado todo em cima de vozes, né, de personagens que falam em primeira pessoa, num diálogo indireto, né? Isso faz com que o registro linguístico dessas vozes seja um registro que fica entre a oralidade e uma certa flexibilidade, né, da fala, obviamente escrita, né,
que a língua portuguesa falada pelos brasileiros utiliza com frequência com um grau muito grande de liberdade e de flexibilidade, né? É algo que quando eu li como leitora, não pensei, me pareceu totalmente natural, né? Mas quando você se encontra no processo de tradução, você percebe, eu percebi, que o italiano não permite esse mesmo nível de flexibilidade, por exemplo, no que tem a ver com a estrutura sintática mesmo, pronominal, né? A gente não tem como eliminar, omitir os pronomes numa fala italiana, mesmo que seja numa fala oral, e isso acaba gerando uma outra sonoridade, uma outra feição para aquele texto. Eu diria que é mais rígido, ou pelo menos menos flexível, menos dependente do contexto linguístico, né? Então a gente não tem essa liberdade para, ou pelo menos eu não consegui encontrar esse mesmo nível, esse mesmo registro de flexibilização da língua no italiano. Então esse tipo de processo ou de nível de reflexão atravessa constantemente o tradutor, a tradutora no caso, né? Então eu tive que fazer todo um trabalho de adequação e de traição, pensando em cada momento o que seria mais interessante sacrificar. Se essa fluência da oralidade, da fala, ou se, em alguns momentos, tornar a tradução mais ambígua em prol, né, da manutenção de uma certa fluência do texto, né? Então, a gente, nesse caso, foi um diálogo muito estreito com a editora e com os revisores, né? Isso só para dar o exemplo de como que, muitas vezes, o processo de tradução tem muito mais a ver com a complexidade, a construção sintática das próprias línguas e são aspectos que um leitor, né, às vezes não percebe. E é realmente o trabalho de mergulho da tradutora, no caso, que se depara com essas dobras, né? Com esses graus de dificuldade e de adaptação necessários, né? No caso da poesia, um gênero que me parece trabalha muito obviamente, com extrato sonoro, rítmico, né? Mas não só. Então, no caso da tradução poética, acho que eu, como tradutora, tendo primeiro a identificar nos textos que vou traduzir qual que é o ponto mais forte, ou digamos, qual aspecto que o poeta ou a poeta relevaram ou evidenciaram com maior força no próprio texto. Se é mais o extrato sonoro rítmico, se é o campo do sentido, se é uma poesia que trabalha muito mais fortemente com as imagens e as metáforas, porque a partir dessa primeira análise, a gente também vai fazer uma tradução, digamos, que tende a ser dialógica, né? Que dialogue com a intenção primeira do texto. Eu penso que o trabalho de tradução é um trabalho extremamente delicado, né? A gente mexe com matéria que evolui, matéria móvel, e ao mesmo tempo é um trabalho em que a gente tem que estar e não estar. Eu tendo a pensar que uma boa tradução é aquela que consegue render o máximo possível, evidenciar, valorizar o máximo possível do valor e da potencialidade do texto de origem, mostrando o tradutor ou a tradutora ali com a sua competência, mas ao mesmo tempo escondendo essa tradutora. Quer dizer, o nosso papel, me parece, é aquele justamente de mediar, de fazer como um barco que passa pelas duas margens do rio, né? Mas que em algum momento ele não precisa ser o centro principal da ação, né? É claro que uma boa tradução depende fundamentalmente de um bom tradutor, de uma boa tradutora e de uma boa compreensão das duas línguas de partida e de chegada, da capacidade também da tradutora, no caso, de sentir como a língua, como as duas línguas funcionam na sua cabeça, mas também na sua boca, né, na fala, porque me parece penso que a tradução, que a língua é fala, é voz, é corpo, né? Então, no meu caso, tendo a pensar, até pela escola, a formação que eu venho, né, na Suíça valoriza-se muito o papel da tradução, do tradutor, da tradutora. Tem escolas, centros culturais, programas do governo que incentivam, fomentam muito
a tradução, mas em geral tende-se muito a valorizar a competência, mas também o conhecimento linguístico, pelo menos nesse sentido de conseguir transitar entre as duas línguas, mas habitar a língua, as duas, ou ser habitado pelas duas línguas. A língua não é só um conhecimento técnico, né? Tendo a pensar que é muito importante também que a tradutora tenha esse domínio não só técnico da língua de chegada, que é muito importante, claro, mas também saiba, ecoe na própria cabeça e no próprio corpo as pausas de respiração, as vírgulas de reflexão da língua de partida. E isso é possível quando você conhece, mergulha na língua de partida também, né? Assim como na língua de chegada. Então, é um trabalho muito, muito frágil, um equilíbrio muito frágil. O resultado de uma boa tradução, por isso, acho que depende de um número muito grande de fatores extratextuais, muitas vezes, né? Mas me parece que fundamental seja isso mesmo, um olhar atento, uma escuta atenta para essas camadas invisíveis que o texto apresenta. Os graus de dificuldades que os textos apresentam, às vezes no início eles não sobem, né? Como num lago, né? Não é algo que emerge. A gente precisa mergulhar e é só mergulhando que a gente vai percebendo as dificuldades e os pontos fulcrais ao redor dos quais é preciso trabalhar mais, né? Mas basicamente, bom, são vários os gêneros textuais que, obviamente, a gente trabalha, cada um apresenta seu grau de dificuldade, seu grau de desafio, e cada um apresenta também sua abordagem, sua maneira de solucionar as dificuldades e a expectativa também, né? Porque, obviamente, quando a gente lida com textos de literatura, de criação, a expectativa é outra com relação a um texto acadêmico, onde a gente tem que respeitar o máximo possível a informação e a clareza, né? E a transparência da mensagem. Já no caso da literatura, às vezes o que é esperado é exatamente o contrário. Então, é tudo muito relativo ao texto em si, né? Mas basicamente é isso no meu caminho, na minha trajetória como tradutora. Então, já enfrentei uma série de desafios, né? Tanto nos textos do gênero poético quanto na ficção. Me parece que as duas modalidades exigem também da tradutora um fôlego diferente, né? Quando a gente traduz narrativa, ficção, romances, a gente tem que ter um fôlego de maratoneta mesmo. Assim como quem escreve um romance, me parece, né? Não é algo que você começa, abandona 2, 3 meses e volta. Eu, pelo menos, senti que quando trabalho com a tradução de ficção, de romance, eu preciso trabalhar constantemente, não posso muito abandonar o trabalho. E já na poesia, eu tendo a trabalhar com maior facilidade com alguma coisa intermitente, né? Acho que o próprio gênero, não sei, eu tenho mais familiaridade com a intermitência. E até uma intermitência que às vezes permite assentar uma série de questões. Bom, é isso.